espiritualidade maior possa estar nos abençoando, que nós todos possamos aprender junto nesse estudo, né? Que o Mestre Superior esteja aqui no coração de cada um de nós, abrindo a nossa mente, para que nós possamos absorver um pouquinho desse aprendizado que ele vai trazer para nós nessa noite. Então hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre a prece, o poder que a prece tem. A prece, no próprio livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei um relato que nos diz que a prece é uma obrigação nossa. Está escrito aqui no capítulo 27, no item 22. O primeiro dever de toda criatura humana é o ato que se deve assinalar ao retorno à vida ativa a cada dia. Esse retorno à vida ativa quer dizer, após o sono, após o nosso descansar, toda vez que a gente acorda, a gente está retornando uma vida ativa, né? Um novo dia que se inicia. Então é o nosso dever fazer uma prece de gratidão, de louvor a Deus. Quase todos vós orais, mas qual poucos sabem orar? Ou quem importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábitos. Mas é um dever que vos impondes, e como todo dever que vos pesa. Quer dizer, não precisa ser aquela oração com palavras bonitas, com muito dizer, mas uma oração que surge do fundo do nosso coração, um louvor, né? Hoje a gente tem o hábito que, por exemplo, o poder que a prece tem. A prece inicial que é feita na casa espírita, o louvor, as músicas que o nosso coral musical toca, já é um louvor aos bons espíritos, aos espíritos de luz. Já abre portas para que eles possam estar chegando na nossa casa espírita, para nos receber, para nos estar amparando aqui, né? Só que muitas das vezes a gente sabe esse poder que a prece tem na nossa vida, só que nossas vidas estão tão conturbadas que nós não estamos tudo. Tem alguém aí com tempo sobrando? Se for para falar assim, você tem tempo? Nós não estamos tendo tempo, né? Nós julgamos não ter tempo, mas a gente chega em casa, tem tempo de ligar a televisão, tem tempo de olhar nossas redes sociais, olhar WhatsApp, olhar Facebook, tem tempo para várias coisas. E quando a gente lembra desse louvor a Deus, desse agradecimento, quando é que nós lembramos, já estamos bem cansados, sonolentos. Se ensaiamos a orar um Pai Nosso, quando vimos, demos conta que já dormimos e não terminamos. Então é um dever que nós temos e muitas das vezes a gente está passando despercebido. Todos nós temos que fazer nossa prece, porque é uma forma, gente, de nos colocar diante de Deus, mais próximo de Deus. Aqui no item 9 também relata essa parte. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser que se dirige. Ela pode ter um objeto, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos, pelos mortos. A prece dirigida a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados das execuções das vontades. Aquelas dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quer dizer, a prece, aqui no item 11 diz: pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-los nas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos.
Adquire assim força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou, assim como afasta de si os males que atrai por sua própria falta. Olha que interessante, né? Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelo excesso que cometeu e arrasta até o fim os seus dias, uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar, se não obtém a cura. Não é porque poderia encontrar na prece força para resistir às tentações. Achei muito interessante, né? Porque muitas das vezes, na prece, ele poderia ter encontrado um meio de não estar passando por aquela situação. Mas nem tudo na prece, a gente não tem que... Nós temos que saber orar, saber pedir a Deus. Eu vi uma parte muito interessante aqui, que é a justeza das nossas orações. Se o que nós estamos pedindo diante de Deus é justo, se aquilo tem uma justificativa, porque muitas das vezes, se a gente se acomete de uma enfermidade, se a gente está passando uma dificuldade no trabalho, no relacionamento, a gente clama a Deus: Senhor, ajuda eu a melhorar, ajuda eu a passar por essa fase, tire isso da minha vida. E muitas das vezes, aquilo ali é um caminho que Deus está tomando para o nosso crescimento moral, nosso crescimento ético, né? A gente tem que pedir a Deus para Ele que nos dê força e sabedoria e entendimento para poder conviver com aquilo dali e tirar um proveito, né? Tá aprendendo com aquela situação, porque se a gente só orar para pedir que Deus nos livre daquele mal, daquilo que a gente está achando que é mal na nossa vida, e às vezes aquilo dali é uma benção, né? Mas os bons espíritos sabem o porquê que nós temos que passar por certas situações, né? E eles não negam ajuda, né? E nós somos beneficiados pelo poder da prece através dessa justificativa e através dos fluidos vitais que transformam, né? Os fluidos vitais, os bons pensamentos que é emitido através das preces, e isso tudo transforma o ambiente, transforma para se dizer, o clima de uma casa. A tribulação às vezes que está numa família, numa casa, se a pessoa, às vezes ela não tem força de fazer uma prece, mas hoje a maioria tem internet, tem YouTube, né? Consegue lá ligar no celular uma prece. Aquela prece muda aquele ambiente familiar ali. Então ela é muito poderosa em nossa vida. Falando sobre o poder da prece, tem um relato do André Luiz, que tinha uma moça que ela estava, a senhorinha estava grávida, e a sua mãe estava muito mal, a ponto de desencarnar. E essa moça estava grávida e tinha um filhinho de 5 anos, aproximadamente 5 anos. E essa criança, vendo a situação que sua mãe, ali gestante, né, ia perder a mãe dela, e ele ficou muito triste com aquela situação, e ele fez uma oração para que Deus poupasse a vida da sua avó. Ele fez oração dizendo: deixa para levar minha avó mais para frente, espere que minha mãe dê à luz esse meu irmãozinho, que nós possamos estar tudo em paz depois. E o pedido dele foi ouvido. Aquela senhora melhorou, a mãe teve a criança, passados certos anos, aquela avó desencarnou. Mas por que o pedido dele foi... Ele não pediu algo próprio para ele, para benefício dele.
Ele pediu algo que iria beneficiar um todo, iria beneficiar a mãe dele, o irmãozinho, toda a família. Então os bons espíritos se viu uma justificativa, uma justeza nesse pedido dessa oração. Também nos diz que nós temos que ter fé. Fé a quem nós estamos pedindo, né? Porque no dia a dia, se a gente precisa de alguém para nos ajudar, você está com uma panela quente lá no fogo, por exemplo, você não vai pedir uma criança para ir lá olhar aquela panela para você, mexer, porque você sabe que ela não tem capacidade ainda para fazer aquilo. Mesma coisa nós. Quando nós pedimos alguma coisa para alguém, a gente vai pedir para alguém que a gente sabe, tem certeza que vai poder nos ajudar ali, né? A gente acredita naquela pessoa. Então, nas nossas orações, a gente tem que acreditar que Deus é capaz de nos ajudar, né? Porque como é que você vai pedir já com medo? Não sei se Deus vai fazer isso por mim. Ouvi uma citação também, e daí diz assim: se nós podemos orar para as outras pessoas. Aqui naquilo que eu li já disse que sim, né? Que a gente pode orar pela gente e orar pelos outros, né? É até obrigação nossa orar pelos outros. É um ato de humildade, de caridade, né? Orar, porque às vezes tem uma pessoa que ela está muito tribulada, muito angustiada, que ela não sabe nem por onde clamar a Deus. Então, é muito importante que a gente possa estar fazendo essa oração. Num dos relatos que eu pude observar também, o poder que a oração tem, André Luiz ficou aproximadamente 8 anos no umbral. E a partir de uma oração que ele fez, Clarencio e Lísias pôde chegar e resgatar ele dali. Uma simples oração. Ele ficou ali sofrendo durante 8 anos, não teve força de fazer essa oração. Quando ele conseguiu fazer essa oração, ele foi resgatado. Olha o poder que ela tem, né, em nossas vidas. E tanto no nosso espiritual, quanto no nosso corpo físico. Há até estudos científicos. Eu pesquisei que em Brasília, não vou saber dizer o nome do professor da instituição, mas que ele separou 53 alunos e pediu que aqueles alunos durante 3 anos fizessem orações para as pessoas que estavam com uma certa enfermidade. E aquelas pessoas que receberam aquelas orações, elas tiveram um quadro de 30% a 40% de melhora. Então, mesmo a pessoa sem saber que está tendo alguém orando por ela, os fluidos benéficos vai até aquela pessoa e ajuda ela, né? Então é muito importante, muito... Outro relato que temos, havia um alpinista ateu, não acreditava em Deus, ateu. E é uma mania que a gente tem, né? Nas horas difíceis, ai meu Deus, me socorre. E esse alpinista foi escalar uma montanha, seus amigos viram que estava tarde, não quiseram com ele, tinha um pouco de temor a Deus dos amigos, né? Não quiseram ir. E ele, não, eu vou lá, eu sou bom. E foi fazer essa escalada. Escureceu, num determinado momento, ele veio escorregar. No que ele veio escorregar, ele falou, meu Deus, me ajuda. E aquele clamor do fundo do coração, mesmo ele dizendo ser ateu, uma voz ressoou no ouvido dele. O que queres que eu faça? Me ajude. Mas você crê em mim? Creio sim. Então tá bom, então corte a corda. Pediu para o alpinista cortar a corda. Passou 2 dias, encontraram o alpinista morto, a menos de 2 metros de altura do chão. E quantas das vezes Deus nos dá uma ordem para confiar, para fazer algo, e nós não fazemos, né? Não cremos. Então nós temos que crer, temos que ter essa fé inabalável, né?
aqui nos diz também que antes de dormir, é muito importante que nós façamos uma oração de gratidão pelo dia que a gente passou, pelas coisas boas, pelas coisas que nós julgamos que foi ruim, mas às vezes é um caminho que Deus toma nas nossas vidas, que a gente faça uma oração de gratidão, porque principalmente a gente, né, que estuda a doutrina espírita sabe que no nosso momento de descanso a gente parte para o plano espiritual, para estudar, para trabalhar. Ainda às vezes a gente liga a televisão no jornal e deixa lá, a hora que vê, dorme com aquela notícia, às vezes que a gente ouviu e ficou até chateado com aquela notícia. Com que clima, como se dizer assim, a gente vai estar indo para o plano espiritual? Eu ainda brinquei com uma pessoa e falei assim, é como se uma pessoa que bebeu muito e foi trabalhar na segunda-feira de ressaca, que ela não se preparou. Às vezes a gente não se prepara para poder estar no plano espiritual, aprendendo, estudando, trabalhando, né? Então é muito importante, né, que nós possamos estar fazendo as nossas orações com confiança, com fé e medir na balança. Isso que eu estou pedindo é justo? É isso realmente que eu preciso na minha vida? É igual pedir para Deus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Eu queria, mas é a vontade de Deus na minha vida? Qual vai ser o crescimento moral, ético que eu vou ter? O que eu vou fazer da minha vida se eu for um ganhador da Mega Sena? Como que eu vou agir? Então são todas coisas que podem estar nos ajudando ou nos complicando mais ainda, né, nessa caminhada evolutiva que nós temos. Então, através das preces, nós já sabemos que recebemos inúmeras bênçãos, inúmeras curas espirituais, curas até do nosso corpo físico, né? Então nós temos que acreditar nos nossos mentores espirituais e nos nossos protetores, sabendo que Deus sempre quer o melhor para nós. Frase aqui que eu queria falar, eu sumi quase aqui. Uma vez, uma senhora estava visitando uma casa espírita e pediu para que o pessoal fizesse uma oração especial para o filho dela. Ela, não, tudo bem, nós colocamos o nome dele aqui na oração, vamos orar por ele. Ela falou, mas é o seguinte, eu quero que vocês orem e peçam a Deus para dar um jeitinho que ele passe no vestibular amanhã. Ele precisa muito. É certo isso, gente? Orar. Sim. É certo que nós possamos fazer uma oração, mas uma oração não para que Deus dê um jeitinho para uma pessoa que não se preparou. Porque ali tem várias pessoas que vai fazer aquele vestibular, que estudaram, que passaram meses às vezes fazendo um cursinho, que viraram noites de sono, cansados de serviço, se preparando. Então a oração a gente pode fazer, mas que Deus possa estar naquele momento ali, dando tranquilidade, ajudando que a pessoa possa estar recordando aquilo que ela estudou, né? Que ela possa estar fazendo a prova com tranquilidade. E se for merecimento dela, se ela tiver estudado, Deus não vai deixar ela ficar envergonhada, vai ajudar ela sim, né, a lembrar do que ela estudou. Mas dar um jeitinho é muito injusto, porque vários que se preparou e aí um que não se preparou, quer que Deus dê um jeitinho? Não é viável isso, né, gente? E muitas das vezes a gente quer coisas
que a gente não está capacitado, que a gente não se capacitou e a gente quer que Deus podia dar um jeito aí de me ajudar nisso aí. Então fica bem difícil, né, para poder Deus estar atendendo todos os nossos pedidos. Nós não é proibido de pedir, mas vamos pedir com dignidade, com clareza, pedir a Deus que Ele possa estar nos ajudando nessa caminhada evolutiva, que nós mesmos sabemos que aqui nessa terra nós estamos, né, vivendo para poder nos evoluir o nosso espírito. E às vezes o nosso corpo tem que padecer um pouquinho para que nosso espírito sobressaia. Não é o nosso corpo que tem que sobressair, não é a nossa vida, e sim a nossa vida espiritual, que Deus possa estar nos ajudando a crescer eticamente, moralmente. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma escada. Ninguém chega na cruz do monte, num piscar de olhos está lá em cima. Eu não sei dizer quantos degraus tem, mas tem que subir todos eles, né? Se tiver uma perna meio grande igual a do Danilo, vai dar uns 2 passos e vai conseguir chegar mais rápido, mas tem que subir todos os degraus, né? Então que nessa noite eu sou grato por poder trazer um pouquinho dessas pesquisas que eu fiz, agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos vós novamente, que como vocês relataram que estavam com saudade, eu também estava com saudade de todos vocês, senti abraçado só de ver o sorriso de todos vocês nos cumprimentando. Eu me arrepio de falar aqui porque é muito gostoso esse vínculo que a gente cria com os companheiros da Casa Espírita. Então que Deus conserve esse vínculo, nos ajude todos, e que Deus também possa estar abençoando, né, o nosso país, o nosso planeta, que as pessoas que estejam passando dificuldade maior que a nossa, que os bons espíritos possam estar indo e vos ajudando, que eles também lembrem de Deus e possam estar pedindo, que Deus com certeza irá ajudá-los. Agradeço a Deus por tudo e a paciência de todos vocês. Boa noite.
agradecemos profundamente o nosso irmão Tiago por essa maravilhosa mensagem que nos trouxe. Que Deus lhe dê força, saúde, coragem e perseverança, para que Ele continue trazendo para nós mais estudos como este. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que aqui estão presentes neste momento. Hoje o nosso passe será coletivo. Gostaria de chamar vocês para a nossa grande elevação mental, para que estejam abertos a receber os fluidos positivos, benéficos, os medicamentos que necessitamos para o nosso corpo e espírito. Que nosso Mestre Jesus, os bons espíritos, possam caminhar aos nossos irmãos enfermos, desencarnados, que estiveram aqui presentes, para o plano espiritual, onde eles possam estudar, hospitais, escolas, onde eles possam melhorar, pois também são necessitados como nós. Que Jesus, que nosso Deus, nos dê força, nos dê coragem, nos dê fé, para que possamos suportar estes momentos tão difíceis que estamos passando, esta crise que estamos passando. Que Deus dê força a todos, de nossa cidade, de nosso país, de nosso universo. Que a cada dia mais, Senhor, dê coragem aos obreiros do bem, que eles possam trabalhar por aqueles mais necessitados. Faça também por nós, Senhor, que sentimos, que nós possamos sentir compaixão de nossos irmãos, que possamos nos colocar no lugar deles, que possamos em cada momento de nossas ações pensar no nosso próximo, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no dia a dia, onde houver necessitados, possamos tomar a nossa água fluida, uma certeza que estamos tomando um santo remédio com fluido medicamentoso. Ampara também, Senhor, os nomes escritos no caderno, o sagrado livro de preces, que os bons espíritos possam encontrá-los onde estiverem, que eles possam receber a ajuda necessária. Que todos vocês possam ir em paz, que todos tenham muita luz, que assim seja, Senhor.